Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante, nós vamos orar. Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda glória, todo poder e adoração pertence a Ti, Jesus. Não há glória maior, Senhor, do que a Tua. E não há poder maior do que o Teu, Jesus. Por isso nós estamos aqui na Tua casa, para adorar todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de nosso entendimento, Pai. Espírito Santo, e esta unção que o Senhor tem colocado em nossas vidas, ela nos ensina, Pai, a grandeza do Teu poder, a profundidade, a largura, a extensão, ó Deus, e o significado tão profundo do Teu grande amor para com cada um de nós. Espírito Santo, fala conosco hoje à noite. Eu rogo, eu peço, edifica os Teus filhos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu senti um desejo muito grande de falar com vocês hoje à noite a respeito da igreja e o culto a Deus. Por que estamos aqui? Eu tenho certeza absoluta que quando você saiu da tua casa hoje, você disse em seu espírito: se eu vou à casa do Senhor adorar Jesus. Foi isso mesmo? No mínimo você disse: eu vou à igreja. Mas há um sentido muito profundo de estarmos aqui. Quando nós nos reunimos numa assembleia como esta, nós não fazemos ideia o quanto nós estamos sendo abençoados pelo Altíssimo. São nos momentos de cultos, na adoração ao Senhor, que nós vamos recebendo a natureza divina em nosso espírito. Por isso, o salmista diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. E a glória dele está aqui. Ela está presente nesse lugar. Quando nós tivemos o privilégio de termos em nossa igreja o pastor Peter Dosek, à noite estava um momento de muita adoração, muito louvor. Você sentia a presença de Deus ali. E quando nós começamos a ministrar as orações, o pastor veio, uma menina de 11 anos de idade, e ao nascer, ela teve uma complicação no seu olho direito, nunca enxergou do olho direito. E seus pais vinham há 11 anos orando a Deus e pedindo a Deus que Deus curasse a filhinha. E é um mistério de Deus. Mas chega um momento onde Deus diz sim. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, quando o servo de Deus colocou suas mãos naquele olho e disse: em nome do Senhor Jesus Cristo, espírito de cegueira, deixa o olho desta menina, desce para o abismo que é o teu lugar. Quando ele tirou as suas mãos, aquela garota, pela primeira vez, enxergava do seu olho direito. Aleluia. O princípio do culto é este. Ele existe. É o centro de tudo. É o centro, tudo que nós viemos fazer aqui, com tudo que nós temos, nós começamos a sentir a presença dele, porque nós sabemos que assim como o ar que eu respiro e você respira, ele é para todo sempre. E eu gostaria para que nós pudéssemos entender em que atitude nós devemos chegar na casa de Deus, seria importante que nós pudéssemos falar um pouquinho sobre os 4 fundamentos ministeriais. Quando Deus na sua infinita glória, Ele idealiza a igreja, ela nasce
do profundo do coração de Deus, a igreja não é simplesmente um parêntese na história. A igreja não é simplesmente alguma coisa que por acaso ela vê existir. Não, ela nasce no coração de Deus. Ela é a expressão da vontade soberana, objetiva de Deus. Eu posso imaginar pela palavra. Eu não sei se você, quando você lê a Bíblia, mas eu sou assim. Às vezes eu estou lendo a Bíblia, eu começo, parece que enxergar as coisas que eu leio. E a gente pode perceber no livro de Gênesis, as mãos de Deus vindo, ele começa a pegar o pó da terra e vai formando um corpo perfeito. A Bíblia diz que ele fez assim. E quando aquele corpo estava ali, formado do pó da terra, Deus então o cria para isto. Ele disse, eu virei e habitarei na terra. Eu quero colocar minha presença aqui. E aonde eu vou colocar essa presença? Ele disse, eu vou criar o homem para que eu possa pôr a minha glória dentro dele. Aleluia. E vem agora o Senhor e sopra a sua vida dentro do homem. E ele se levanta cheio de vida, cheio de glória, cheio de poder, para a glória de Deus. E diz a palavra que Deus vinha em toda a viração do dia e passeava com o homem pelo jardim do Éden. Coisa linda, já imaginou? Eu tenho a impressão que os céus todinho se movem nas melodias e nas canções. Um pastor canadense, ele tinha um amigo em Nova York que era expert na língua hebraica. E esse homem era tão instruído na língua hebraica, que ele era professor da maior universidade em Jerusalém. E ele disse, olha, eu queria que você checasse para mim o texto em Ezequiel e visse que figura é esta que está sendo apresentada. E aquele homem não era um cristão. E quando ele pega a Bíblia em Ezequiel e começa a ler sobre Lúcifer, ele disse, olha, esta criatura que está descrita aí, ela era cheia de luz e era tão formosa pelo jeito que está sendo descrito, que ele era um instrumento em si. E a Bíblia diz que ele era o quê? Ele era o ministro de todos os louvores do céu. Até que entrou iniquidade em seu coração. Então parece que o céu se move nisso. Você percebe que todos os povos da terra cantam, gostam de música? É porque dentro das nossas entranhas, nós fomos criados já seres musicais, desde a nascer. Então Deus, a primeira coisa, quando Deus formou a igreja, Ele a formou para ministrar ao Senhor. Amém? Para ministrar cânticos ao Senhor, para render louvores ao seu nome. Por isso, nós devemos vir para o culto, não chegar aqui para se encontrar com alguma coisa, mas nós já devemos vir para o culto já ardendo dentro de nós. Assim como o salmista dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha que coisa linda. E ele disse, alegrai-vos. Ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E quando nós entramos na casa do Senhor, esse lugar não é nada mais, nada menos de que um espaço santificado para a glorificação do nosso Pai Celestial. E quando nós entramos nesse lugar para louvar e adorar, nós devemos fazer isso sabendo que eu e você fomos criados por Deus para isso. Eu estava ouvindo um CD gravado
por um conjunto. Aliás, era um quarteto, uma igreja canadense, onde eles estavam ensaiando, presta atenção, eles estavam ensaiando para o dia seguinte, no domingo. Então, quando eles terminaram o ensaio, eles colocaram essa música como sendo a introdução, sabe? Da música que eles compuseram para aquele domingo. E ela começava com essa música, aleluia, 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 aleluia. Só quando eles foram cantando, a glória de Deus foi movendo dentro deles. E você vai sentindo a presença dele. Esse é o santuário dele. É o santuário dele. E quando nós enchemos o santuário dele da glória, e quando nós enchemos o santuário de Deus com adoração ao seu nome, sabe, é como que fossem correntes de altas energias passando por cada célula do nosso corpo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a igreja entender o seu propósito máximo de adorar a Deus e louvar ao Senhor, é possível que só em entrarmos no santuário, só na adoração, Deus vai tirando o câncer, Deus vai tirando todos os tipos de mal que nós possamos ter, porque é impossível que o mal, que Satanás, seus anjos possam ficar de pé diante de uma igreja que louva ao Senhor. E quando eles estavam cantando esta música, eles foram se enchendo da glória de Deus, aquilo não se transformou mais um ensaio, mas começa a fluir dentro deles, eles começam a sentir a glória de Deus, e eles cantando. E quando eles terminaram, o líder do quarteto disse, vamos ver como é que ficou. Eles estavam gravando, e quando eles ligaram ali, já não eram 4 vozes, mas era um coral inteiro. Eu ouvi a gravação. E eles ficaram chorando, eles disseram, mas isso não somos nós que estamos cantando aqui. Existem presença de anjos. E eles pegaram aquele CD, eles levaram até a faculdade, uma das faculdades ali em Toronto. E quando eles analisaram com equipamentos sofisticados aquele lá, aquele homem disse, os homens disseram no laboratório o seguinte, ele disse, olha, este é um dos corais mais lindos que nós já ouvimos em todo o tempo. Ele disse, pelas vozes que vocês ouvem, vocês têm dimensão do tamanho desse coral? Ele disse, pelo menos 1000 vozes. E ele disse, e algumas dessas vozes alcançam tonalidades que é impossível para um ser humano alcançar. Os anjos de Deus se unem nos louvores na casa do Senhor. Porque Deus criou a igreja, chamou à existência a igreja para ministrar a Ele. Vocês entendem? Por isso que os cânticos revelam isto. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, dei o seu nome. O que é que vocês acham que os céus, nesse momento os céus se abrem sobre o lugar, nesse momento os céus se abrem sobre nossas vidas? Eu nunca me esqueço, quando nós estávamos em Fortaleza, pastor Chambach, nós estávamos no estádio Presidente Vargas, tinham cerca de 15 mil pessoas debaixo de chuva, irmãos. O povo tirou o sapato, arregaçaram assim as calças, as mulheres puxavam os vestidos e desceram
de pés descalços entraram naquele gramado, você não via mais gramado, você só via gente. Chuva caindo e eles glorificando ao Senhor. E de repente um clarão se forma no meio lá do campo. E todo mundo gritando, todo mundo gritando, todo mundo gritando. E aquilo vem lá para frente, para a plataforma onde nós estávamos, e vem um homem pulando e glorificando a Deus, porque ele tinha um tumor aqui, ó. E aquilo secou na frente de toda a família, só com os louvores do povo de Deus. Porque Deus nos criou para isso. Não é à toa que quando Saul estava angustiado, ele disse: Davi, vem. Davi, chega perto de mim. Davi, cante ao Senhor os salmos. E Davi começava a dedilhar sua harpa e a cantar. E glorificar o nome de Deus. E o espírito de Saul tinha paz. Aleluia. Uma história muito interessante. O pai queria cantar para a filhinha dele que ainda estava na barriga da mãe. Então ele cantava muito ruim. Ele não tinha tom, era desentoado. Aí a mãe falava assim para ele: filho, não canta não, você vai assustar a menina. E então ele começou a assobiar. Ele assobiava, né, o hino. E aí ela nasceu. E quando ela estava agitada de noite, chorando naquelas horas da madrugada, ele chegava perto dela e: eu e você, quando entramos nesse lugar, ministramos a Ele. Ministramos tudo o que nós temos, o que nós somos na presença dEle. E os céus se abrem sobre nossas cabeças. E a glória de Deus se manifestará nesse lugar. Porque o propósito de Deus para a sua igreja, para essa Assembleia Santa, é cantar louvores a Ele. Ministrar a Ele adoração, salmos, hinos, louvores e ações de graças. Este é o primeiro propósito. O segundo propósito é ministrar aos santos. Sabe, ministrar o amor. Simplesmente um sorriso. Às vezes um toque. Basta um toque. Basta um aperto de mão. E Deus pode fazer grandes coisas nesse lugar. Aquele que ama, diz a palavra de Deus, verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado nele. E o Senhor Jesus Cristo o purifica de todo pecado. Nós fomos chamados por Deus. Deus nos deu mãos, irmãos. Deus nos deu compaixão. Deus nos deu misericórdia. E estas coisas, elas transpiram pelos nossos corpos, pelas nossas mãos na direção um dos outros. Porque foi para isso que Deus te deu a manifestação dos dons, para abençoar uns aos outros. Aleluia. Eu estava agora, 2 terças-feiras, nós tínhamos terminado de pregar, e eu disse: olha, eu sinto que Deus está querendo ministrar as suas vidas agora, e nós estamos aqui como canais de Deus para isso, e aqueles que precisam de um toque do Senhor, venham à frente. E esta mulher veio na frente, e ela tinha no pulso dela aqui, ó, um caroço, que era mais ou menos assim, no tamanho de uma bola de tênis, grande mesmo, e muito duro, muito duro. E ela chegou ali e disse: pastor, isso me incomoda muito. Eu disse: você está na casa do Senhor. Você veio aqui porque ama o Senhor. E Deus te ama também.
Irmãos, quando eu toquei as minhas mãos naquele caroço, e simplesmente, no nome de Jesus, eu digo, dissolva-se. Meu dedo fez assim, ó. E ela balançava as mãos, ela caiu no chão chorando e adorando ao Senhor. Se você vê, se você entender, se você receber, se você compartilhar, isto acontece aqui dentro com todos vocês. Porque este é o propósito de Deus para este culto. Para que nós nele ministremos uns aos outros o amor de Deus. E o amor de Deus nos constrange, aleluia. A terceira razão, quando Deus criou e chamou a existência a igreja dele, foi para ministrar aos perdidos, amém? Ministrar aos perdidos. É quando a gente leva esse amor de Deus no nosso coração, e aonde você vai, você pode compartilhar esse amor com alguém. Nós temos que ter isso vivo dentro de nós. Você tem algo que eles não têm. Você tem um poder que eles não possuem. Por isso Jesus disse, todo o poder me é dado no céu e na terra. E porque eu tenho todo o poder no céu e todo o poder na terra, eu digo a vocês, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te enviou, o Senhor Deus te envia, com sinais e prodígios que se seguem. Aleluia. Mas pastor, por que não está acontecendo comigo? Por quê? É porque talvez você ainda não tomou consciência e deixou que a fé e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que está em você, seja liberada pela compaixão e o amor de Jesus em tua vida por eles. Eu digo para vocês, e faço um desafio a vocês, que qualquer um de vocês que saírem pela manhã nesta consciência, que entender que suas mãos são instrumentos de poder divino. E se você encontrar alguém sofrendo, e você no poder do Espírito Santo ministrar esta vida a elas, pode ter certeza, você não voltará para casa sem o fruto nascido na sua presença. É incrível isto. É incrível isto. E o Espírito Santo está em nós para isso. Deus disse, vai, povo santo. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. E é tão simples. Ah, pastor, a gente tem que estar muito, muito, muito íntimo de Deus para conseguir isso. É meio complicado, eu não sei nem como fazer. É tão simples. É tão simples. Eu estava ouvindo um testemunho, uma criança de 7 para 8 anos, uma menininha, com sua avó, no Walmart. E ela avistou uma velhinha sentada numa cadeira de rodas. E ela disse, mãe, o Espírito do Senhor está me dizendo para ir orar com aquela senhora. E ela disse, então vá, minha filha, vá orar por ela. E ela chegou assim na frente daquela mulher, ela foi correndo, sabe como o menino faz? Vai correndo, chega assim na frente, e ela ficou bem na frente da mulher. E a mulher olhou para ela e falou, oi garota, o que você quer? Ela disse, Deus mandou orar pela senhora. Ah, que graça, não é assim? Ai, que gracinha, ora pela vovó. Hã? Não é não? A bichinha. Mas que coisa mais linda, querendo orar. E ela disse, eu posso? Pode. Ela disse, coloca a mão sobre aquela mulher. E ela começa, Deus Todo-Poderoso, tu tens poder para levantar essa mulher. E na hora que ela disse isso,
ondas de eletricidade começaram a fluir no corpo daquela mulher e ela começa a se tremer todinha na cadeira e ela me diz: meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E daqui a pouco aquela mulher levanta-se daquela cadeira na frente de todas as pessoas pela oração de uma menina de 7 anos de idade. Não é eu, não é você, é o Espírito Santo que faz a obra. E o Espírito Santo está na igreja com um propósito definido. Eu vim para dar liberdade aos cativos, eu vim para desfazer as amarras, eu vim para dar liberdade, eu vim para curar, eu vim para santificar, eu vim para pregoar o ano aceitável do Senhor. O Espírito de Deus está sobre mim e sobre você. Quando você sai de casa, você pensa no quê? Em ser roubado? Quando você sai de casa, de um lugar para outro, você pensa em chegar logo, e aí fica buzinando na frente de todo mundo? Hoje, põe em teu espírito, cada manhã, a misericórdia. Como é que é, igreja? E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E flui dentro de mim, para a glória dele. Era assim que Jesus fazia. Era assim que ele andava. Quando ele entrava assim nas cidades, os cegos gritavam: Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Jesus. Sabe por quê? Porque ele ouvia o Pai. Sabe por quê? Porque tinha a glória do Pai nele. Ele não vivia para esse século, ele não vivia para o Deus desse século, ele vivia para a glória do Pai, fazia exatamente o que o Pai queria. E ele parava, e voltava, e ele ia na direção do cego. O que você quer que eu faça? Que eu veja, Senhor. Eu veja. Se tu quiseres, eu posso ver. Ele disse: eu quero. Vê, homem. Veja. E os olhos se abriam. Vocês podem imaginar isso? Eu fico imaginando se a igreja entender os princípios de Deus para ela, se a igreja de fato assumir o seu lugar e papel diante da glória de Deus. Você já imaginou? Nós vamos ter o ministério do SUS. Eu sonho com o ministério do SUS. Sabe o que é o ministério do SUS? E de madrugada, nas filas do SUS. Você já imaginou? Aquelas pessoas ali sofrendo para pegar uma senha, para serem atendidas daqui a 3 meses. E você chega em nome do Pai, de Jesus Cristo, Senhor da glória, e você, qual é o seu problema? Você é médico? Não, mas eu tenho um médico dos médicos. Meu problema é uma dor violenta. Você não vai ter mais problema. Por quê? Porque Jesus chegou em você. Já imaginou se nós tocássemos e eles fossem curados? No dia seguinte, já pensou isso acontecendo no SUS do Brasil inteiro? No outro dia, logo cedo, 7 da manhã, os jornais começavam. Um mistério aconteceu por aí. As filas do SUS não existem mais. Por quê? Porque a igreja começou a existir. A igreja está no pleno fogo de Deus e no centro da sua vontade. Você sabia que o Espírito de Deus estará sobre você para fazer exatamente as coisas que eu estou lhe dizendo, porque são propósitos de Deus para a sua igreja? Meus irmãos em Cristo, vocês foram projetados, criados por Deus, chamados à existência por Deus, quando você ainda era informe. Deus escreveu todos os teus dias e deu um propósito lindo a você. Você refletirá a minha glória.
E é assim que nós deveríamos ser, refletindo a glória de Deus. Eu estava uma certa ocasião no correio. Nunca me esqueço experiências como essa. E quando as filas são muito grandes, para não pecar e ficar impaciente, sempre levava livros. Estava lendo. Só tinha que ter cuidado, porque a fila às vezes caminhava e eu ficava entretido, tinha que dar os 3 passinhos para frente. E o Espírito Santo disse: olhe daquele outro lado. Você está vendo aquela jovem ali, trabalhando no balcão lá? Uma fila enorme para chegar nela. Eu disse: sim, Senhor. Ela disse: ela está muito infeliz e ela precisa de mim hoje. E você vai falar com ela. Eu disse: Senhor, eu posso pôr minha carta primeiro? Porque senão eu vou perder o lugar na fila. Pode. Terminei, fui lá. Mas a fila estava muito grande. Eu disse: moça, só um minuto. Senhor, eu posso escrever e dar para ela? Pode. Eu pedi: você podia me dar um pedaço de papel, uma caneta? Ela disse: pois não, senhor. Me deu a caneta, me deu um pedaço de papel, eu fui para o outro lado. Eu disse: o que o senhor quer que eu diga para ela, Senhor? E Deus: diga para ela o seguinte: eu estou ouvindo tua angústia. Eu estou ouvindo tuas preces. Eu sou o Senhor teu Deus. E eu vou dar o que você precisa. Eu vou responder com poder o que você necessita na tua vida de hoje. E eu coloquei meu nome, meu telefone, e coloquei mais R$50 para ela. E disse: se você desejar ir à igreja, para que nós possamos nos conhecer melhor, junto com sua família, você pode usar esse dinheiro para isso. Se não, é um presente para você. Eu entreguei aquele papel e o dinheiro dentro, dei na mão dela. E ela disse: o que é isso, senhor? Eu disse: é para você. Mas você não precisa ler agora não, porque você está trabalhando. No final do expediente você leia. Na sexta-feira, isso foi na quarta. Na sexta-feira à tarde, por volta de 6 horas da tarde, eu recebo o telefonema. Era ela. Ela disse: quem está falando aqui é aquela mulher lá do correio. Eu disse: pois não. Ela disse: eu quero compartilhar o que aconteceu com aquele papel que você me deixou. Eu disse: pois não, eu quero ouvir. Ela disse: quando eu comecei a ler o papel, eu desabei num pranto. Porque, pastor, só Deus sabia como eu estava naquele dia. Só Deus sabia quão quebrada e quão dolorida eu estava. Porque eu tinha deixado meu filho de manhã com uma palavra do médico: ele não vive e não passa de hoje à noite. E mesmo assim eu tive que trabalhar. E meu coração estava angustiado. Eu estava ali fazendo somente o meu trabalho, pastor. E quando eu li aquelas suas palavras, eu caí num pranto, eu não contive, eu chorava tão alto, que eles vieram: o que foi? E então, pastor, todos os funcionários que estavam ali vieram ao redor. Um jovem pegou aquele seu papel, subiu numa mesinha e leu para todos. E todos começaram a chorar. Eu disse: que coisa maravilhosa. Disse: glória a Deus por isso. Ela disse: não, pastor, mas isso não é o fim. Eu disse: então, qual é o fim disso tudo? Ela disse: quando eu estava a caminho de casa, o médico me ligou. Ele disse: moça, eu não sei te explicar, mas teu filho está bom. Você pode levar ele embora para casa, ele não tem mais nada. Nós não encontramos mais nada. Nós não encontramos nada nesse corpo. Foi Deus que encontrou aquela mulher, foi Deus que veio do alto céus aquela mulher, foi Deus que quis atender a necessidade dela, e a expressão do rosto de Deus, do coração de Deus, foi através da minha vida e pode ser através da sua. Vocês são a expressão do Pai. O grande propósito de Deus é a igreja. E o maior propósito de Deus para a sua igreja é a glorificação do Filho
nesse corpo glorioso que são vocês. O livro de Apocalipse, capítulo 11. Eu tenho muitos textos, eu não vou ler todos os textos. Mas eu entendi do Espírito Santo hoje à noite trazer esta palavra, reacender dentro de você um fogo, para que você entenda os propósitos de Deus. Você não pode entrar naquela porta simplesmente para um lugar. Você não pode chegar nesse altar, simplesmente pegar uma guitarra e começar a afiná-la. Você não pode simplesmente chegar nesse lugar, sentar nesse lugar e olhar um WhatsApp ou alguma coisa. Você não pode simplesmente, não, você tem que guardar o pé no momento que você entra ali, porque a glória dele está nesse lugar. Ele está aqui. Bendirei ao Senhor em todo tempo. É isso que o Espírito Santo deseja que vocês entendam. Honrem-me, confessem-me diante de todos os homens, e eu os confessarei por nome diante do meu Pai que estás nos céus. Sabe, queridos, eu creio que Deus está querendo mudar nossa concepção de culto de adoração. Vocês já imaginaram? Se aqui um dia, por causa da glória, diga por causa da glória. Diga isso, por causa da glória. A glória do alto. Você vai ver um culto normal como esse. Você vai estar sentado ali, tem alguém que está se sentindo mal, você não sabe, ninguém sabe que aquela pessoa está se sentindo mal. Mas isso acontece quando a glória de Deus vem, quando o céu se abre sobre a igreja, quando a igreja adora a Deus e está dentro do centro do propósito dele. Ele vem ministrar os santos. E nós estávamos nesse culto de vigília à noite, e de repente o Celino, um homem, se levanta dali e disse: pastor, o Espírito Santo de Deus está mexendo e falando comigo. Eu disse: pois não. E ele é um homem assim, meio sisudo, sabe? Meio tipo assim, alemão. E ele disse, ele não é acostumado com essas coisas não. Ele disse: mas Deus está me insistentemente dizendo que eu tinha que vir aqui e dizer para o senhor que o senhor tem que orar por aquela mocinha ali, ó. E apontou para ela. Eu disse: moça, você viria aqui para oração? Ela: sim. Ela veio. E quando ela chegou, eu disse: você pode orar, Celino, por ela. Ela disse: não, não foi isso que Deus disse não, pastor. Deus disse para o senhor orar por ela. Eu disse: então vou orar por ela. E quando eu coloquei minhas mãos sobre aquela cabeça, e eu comecei a ministrar o poder da oração sobre ela, o diabo a jogou no chão. E aquela moça ficou tão endemoniada que vocês não fazem ideia. E ela foi liberta aquela noite. Sabe qual era o propósito dela? Se suicidar naquela noite, dentro da igreja. Você não sabe o que está aqui agora. Talvez agora mesmo aqui alguém está pensando no divórcio. Talvez agora mesmo você está pensando numa coisa, sabe, ruim. Talvez agora mesmo você está pensando em fechar teu negócio, ou você está pensando em deixar teu emprego, porque não adianta. E de repente, o Espírito de Deus muda o curso da sua história, porque Ele pode usar vocês na direção dos outros. No culto ao Senhor, é para acontecer essas coisas. Salmo 29, 1-2 diz que a igreja foi redimida para ser uma comunidade de adoradores. Aleluia. Eu só desejo fazer uma coisa hoje à noite, que eu creio que o Senhor me mandou aqui para fazer hoje. Acender em vocês os sentidos espirituais de vocês, para que vocês cheirem, ouçam, peguem, discernam a palavra. Porque, meus irmãos em Cristo, é necessário que a igreja esteja acesa com suas faculdades espirituais, todas elas funcionando tão bem quanto funciona teu ouvido físico, quanto funciona teu nariz, o teu toque. Quando ele estiver aqui, quem já sentiu o perfume de Jesus? Quando eu digo o perfume de Jesus, eu estou falando o perfume dele pelo seu nariz. Que Deus te deu esse privilégio de você cheirar a rosa de Saron. Quem já cheirou o cheiro de Jesus aqui? A senhora? Dá para descrever?
Não tem boticário no mundo que chegue perto. Deus me deu essa alegria de sentir o perfume dele. E eu sentia quando ele vinha se aproximando. E quando ele passa. Gostosa. Sabe? Você quer ir atrás. Sabe quando Deus abre os sensos, os teus sentidos para sentir os anjos? E sentir a glória dele? Eu me lembro que uma vez eu estava pedindo, orava muito a Deus sobre salvação. Senhor, eu quero entender sobre salvação. Eu gostaria de entender que processo lindo é esse. E num certo dia eu estava meditando na palavra. Eu tinha passado, eu não sei, 2 horas talvez lendo aquilo. E meu coração começou a se encher daquilo e Deus começou a falar. E Ele começou a mostrar aspectos da oração. Eu botei a Bíblia no meu peito, eu fiquei com minha cabeça no travesseiro e Ele falava. E eu disse, Senhor, eu não vou conseguir entender tudo, eu não consigo lembrar nem metade do que o Senhor está dizendo. Mas quanto mais Ele falava, mais as coisas pareciam que aquele negócio, aquela atmosfera do quarto estava sendo transformada numa coisa diferente. Parecia que o meu físico e a atmosfera era uma coisa só. O meu espírito foi tomado pelo Espírito de Deus. E quando eu levantei, eu peguei meu violão e eu comecei a dedilhar. Certamente a presença do Senhor está neste lugar. Eu posso sentir o seu poder e sua graça. Eu posso ouvir os anjos. Eu posso sentir. E depois o Espírito de Deus falando sobre salvação diz para mim em cânticos: e aos que crerem deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Certamente a presença do Senhor está nesse lugar. Nós precisamos de momentos como esse. Nós precisamos de momentos como esse. Eu quero dizer que a cada manhã, Jesus entra na tua casa para esse momento com você. Você pode dar o tempo a Ele ou você pode deixá-lo lá. É você que escolhe. É você que escolhe. Eu acho que vocês já entenderam que Deus quer adoradores. E a palavra adoradores não é aqueles que ficam de joelho, que se curvam somente. Mas a palavra adoradores significa ser da mesma essência que a dele. Para que você e ele se misturem num só cântico, num só louvor, numa só coisa. Ele e você. Deus Todo-Poderoso, Santo é o Senhor dos Exércitos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque nós fomos feitos filhos teus, e tu nos deste o poder de sermos feitos teus filhos, Pai. Por isso, cobre todos eles hoje à noite. Todos eles, Pai, cobre com tua glória santa. Cobre eles, Pai. Satanás, você não tem poder sobre a igreja de Jesus. Você não tem poder sobre o corpo do Senhor Jesus Cristo. Todo espírito imundo, na autoridade do nome de Jesus agora, ouçam. Saiam desse lugar. Esse lugar é santo. Esse lugar é templo do Deus Altíssimo. Sai agora todo mal. E a glória de Deus venha sobre esta igreja. E o amor do Pai se manifesta em vossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus.
pelo que tu fizestes. Em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém.